que acontece? Essa palavra comunhão, ela é muito importante, né, dentro da igreja, para a vida cristã. A palavra igreja significa eclésia. Eclésia é um grupo de pessoas, né? Esse grupo de pessoas foram se abrindo novas igrejas, novos espaços foram sendo criados. Então a comunhão, ela começa entre o homem e Deus, entre o homem e entre o ser e sua família, né? Entre o ser e sua família, e entre alguém e um grupo de pessoas, né? Eu tenho que ter essa comunhão entre mim e o Espírito Santo, tem que haver essa comunhão do natural ao sobrenatural, e tem que haver essa comunhão entre mim e meus filhos, entre mim e minha esposa. E quando eu saio daqui, desse âmbito familiar, sanguíneo, essa comunhão, ela tem que haver no âmbito religioso, dentro da igreja. Se a igreja, esse grupo de pessoas, ele não tem esse sentimento de família, né, para que se possa haver comunhão, não vai haver possibilidade de agrupamento. Eu não sei se vocês conseguem entender isso. Sim, perfeitamente. Não há como... O que une as pessoas? É a comunhão, né? A comunhão é uma virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trabalhar isso nos corações, nas mentes, nos pensamentos. Você que está me ouvindo aí do outro lado, né? Ponha em sua mente que comunhão, né? Comunhão é super importante, né, para o cristão, né? Comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, comunhão com a família, né? Essa questão da comunhão, ela gera vida, né? Ela gera vida, gera esperança. Então a comunhão em si, ela faz vencer barreiras, né? Ela faz vencer guerra. Imagine uma igreja naquele tempo, naquela época, né, onde eles haviam perdido a referência deles era Jesus Cristo. Então eles perdem Jesus. Eles perdem o amparo deles. O amparo era Cristo, né? É como um pai de família. E os filhos tudo criança, né? Imagina um pai de família, as crianças que dependem ali do pai para tudo, né? Para o sustento moral, para o sustento literal, né? Emocional, psicológico, né? A proteção. Jesus era tudo isso para aquela igreja, né? Para aquele grupo de pessoas ali. E quando eles perdem Jesus, eles ficam tipo que, né? Tipo que, e agora? Né? E agora? Então, a comunhão, ela vem, o Espírito Santo vem trabalhando essa comunhão, aqui com você aqui. Você chega e diz, calma, rapaz, o negócio está pegando fogo ali, mas o Senhor vai abrir as portas, Amém. né? O Senhor vai abrir as portas, Ele vai curar um enfermo, Ele vai abrir aqui, Ele vai fazer ali, né? Então a comunhão, ela vai trazendo essa renovação de esperança, né? E como o senhor falou, pastor, como podemos trabalhar a comunhão nos dias deles e como essa comunhão, né, se dá nos nossos dias, né? São tempos diferentes. Eu costumo dizer que Deus, ele não muda, que a palavra de Deus, ela não muda. Sim. Mas os tempos mudam, né? Os tempos mudam. As pessoas mudam, né? Mudam. Vocês concordam com isso? Sim, o modo de cultuar muda. Sim. Mas a essência não pode mudar. Veja só uma coisa. Observe só uma coisa. Vê se vocês vão concordar comigo. Alguém diz assim: eu quero a paciência de Jó. Mas como é que eu posso aplicar na minha vida Nos dias de hoje. Se eu não tiver problema. Como é que eu posso aplicar na minha vida, na vida de alguém, a paciência de Jó? Você está preparado para perder os filhos? Está preparado para perder as suas finanças? Você está preparado psicologicamente Sua saúde. para ser abalado fisicamente? Né? Então, é isso que se dá a interpretação do texto. Eu tenho um Deus
que Ele me instrui através da palavra, né? Através Sim. da palavra, mas eu preciso entender a palavra. Eu não posso dizer, eu vou lutar com os filhos de Anaquins, como Josué lutou. O Deus de Josué é o meu mesmo Deus, né? Hoje o que eu digo? Senhor, eu estou passando por isso, isso, isso. Dessa forma, desse jeito. Como é que o Senhor pode me ajudar? Né? Mas não querer viver o que Josué viveu, né? Então, eu preciso olhar para o texto dos dias da igreja, né? Ter um entendimento de como as coisas aconteciam naquela época, visualizar o que acontecia lá, né? Fazer uma dramatização do que existia lá, né? E trazer para os meus dias. Ó, a igreja aqui vivia dessa forma lá, dessa maneira lá. Senhor, o que é que eu posso aplicar como doutrina na minha vida, né? Que aprendizado eu posso viver de lá, né? Como é que eu posso te agradar? Como é que eu posso viver a tua vontade, viver o teu querer? Né? Então, eu costumo perceber, né, que ao longo da história, muitos de nós fomos colocados, né, a seguir exemplos, às vezes, que nós não tínhamos condição de viver, né? Alguém chega e diz, varão valoroso, o Senhor é contigo, né? O Senhor falou isso para quem? Né? Para José. Né? O cara estava malhando lá, os medianitas estavam querendo, né? Mas ele realmente era um varão valoroso, né? O Deus é o mesmo, Sim. né? Aí eu digo, Senhor, eu não sou como Gideão, mas tu é o mesmo Deus, né? Então me alcança. Eu posso não ter as qualidades de Gideão, eu posso não estar passando pelos mesmos problemas que Gideão passou, né? Então, observe só uma coisa, como as pessoas às vezes pegam os textos bíblicos e eles tentam impor sobre às vezes os irmãos que estão ouvindo, de uma forma como se a pessoa fosse viver aquilo. Uma vez o irmão o irmão queria que imputar isso de qualquer forma. Eu disse, calma, irmão. Calma. O abençoado lá do texto bíblico, ele viveu isso literalmente. Isso é histórico, ele viveu isso. Eu não estou vivendo isso, né? Eu não estou vivendo o que ele passou, o que ele sofreu, né? A maneira como ele enfrentou. O que eu sei é que eu tenho o mesmo Deus que agiu na vida dele, que pode agir na minha. Sim. Em tempos diferentes, casos diferentes, momentos diferentes, situações diferentes, fé diferente. Então é preciso reconhecer. Por exemplo, a fé do irmão Pedro, a fé do pastor Pedro é uma. A minha fé é outra. Sim. A fé do irmãozinho ali é outra. A sua fé é outra. Sim. A maneira de pensar é uma. A maneira de pensar é outra. O texto bíblico, ele é unânime. O Deus, ele é o mesmo. O Deus, ele não muda, né? Então, o reconhecimento a humildade, o reconhecimento, o entendimento de chegar e dizer, Pai, olha para o meu interior, né, como disse o salmista, né, som do meu coração, e o que é que nós podemos tirar de proveito dessa situação, né? Melhorar, né? Melhorar a minha situação, né? Me levar a uma situação melhor, né? Eu já sei que eu sou pecador, que eu vivo pecando diariamente, e que eu só estou vivo aqui por causa da tua misericórdia. Porque se fosse segundo as minhas obras, a sentença já teria me matado, né? Já teria me matado. Então, eu estou pela tua misericórdia, se tu me trouxe até aqui. Então, obrigado por isso, mas tem como me dar mais aí alguma coisa, né? Me ajudar?